Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Déia Fernandes e Ulisses Araújo. Araújo. Também tem um sobrenome. Me sinto excluído dessa diversidade cultural e religiosa. A pessoa fala que é Déia Fernandes e eu, Ulisses. Não, também tenho família. Tá bom. Inclusive, Araújo é judeu. Uau, é? Olha aí, gente, que bonito, eu não sabia disso. Pois bem, mais um DNA aí que a gente precisa fazer. Gente, boa noite. Começando uma live sobre comentários de notícias dessa semana. Como eu já tinha anunciado na página, no meu Facebook, eu vou fazer breves comentários, não pretendo demorar. Vamos ver se a gente consegue ser rápida. Boa noite, querido Renato César. Quanto tempo? Saudade de tu, menino. Boa noite. Então, boa noite a todos vocês. E já começo pedindo, como sempre, por favor, compartilhem essa live. Eu tenho passado uma dificuldade muito, muito grande com o Facebook, que infelizmente está boicotando o nosso trabalho, mas eu espero que vocês nos ajudem. E peço a vocês que estão entrando, inclusive a você, Renato, que informe, por favor, se estão nos ouvindo bem, se a imagem está boa. Informem, por favor, para a gente ver se está tudo legal, se a gente já pode começar. Cadê? Enquanto isso, eu vou compartilhar no meu Facebook, porque o Dani está trabalhando, entendeu? Está preparando o negócio aqui para a gente, né, Ulisses? Carne. Só não pode de porco, né? Porque o João não permite, então. Ai, eu não aguento. Começou. Estou avisando aqui, pessoal. Aí eu peço a vocês que... Só para dizer se vocês estão ouvindo. Fala alto, Ulisses. Só para dizer para a gente se vocês estão ouvindo, para a gente poder engatar, tá? Pois é, gente. Essa questão do Lula realmente está sendo bem complicada, porque as pessoas não estão tendo nem tempo para nada, né? Ainda mais quem trabalha com rede, como o Renato César, eu imagino que deve estar trabalhando demais para nos trazer informações sobre os acontecimentos com o nosso ex-presidente, que agora está preso, finalmente. Cadê? Eu estou já compartilhando também aqui na outra página. Tainá está falando que está tudo certo. Boa noite, Tainá. Boa noite a todos que estão entrando. Eu estou agora compartilhando na minha outra página. E já, cadê? Já a gente começa. Gente, sem Cleide não tem live, né, Cleide? Boa noite. Oi, minha querida Letícia. Boa noite, querida. Aquela coisa, a Cleide, ela está em todas as lives. Não tem uma live que a Cleide não esteja. É difícil ela não aparecer. Ah, não. Gente, eu compartilhei na página errada. Eu não acredito. Não acredito. Só um minutinho, gente. Lucimar, boa noite. Eu compartilhei na própria página EVM, ao invés de compartilhar no meu Facebook. Olá, Vitor, boa noite. Eu vou agora corrigir a bobagem que eu estou fazendo. Enquanto isso, eu peço a vocês, compartilhem, curtam a página, que a gente precisa muito do apoio de vocês. Cadê excluir aqui? Excluir. Estou excluindo. Ai, que calor. Shalom Adonai, Renato. Shalom Adonai. Eu estou esperando aqui, só estou terminando aqui, gente, de compartilhar, tentar compartilhar na minha página, que agora a internet está em crise. Cadê? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os ataques químicos lá na Síria e vamos falar sobre aqui. Ai, meu Deus, não acredito. O que eu fiz aqui? Será que eu... Cadê? Boa noite, Jussara, minha linda. Eu estou tentando compartilhar aqui na minha página, gente. A dificuldade aqui está tremenda. Boa noite, Roberto Martins, que também está sempre conosco, sempre nos apoiando, compartilhando nossos vídeos, nosso material. Agora sim, achei. Finalmente eu vou conseguir compartilhar direitinho. Um dia a gente ainda vai ter bastante gente conosco, trabalhando. Pronto. Nossa, live. Cadê? A gente já vai começar a bater nosso papo, gente. Pronto. Agora sim, vou marcar aqui
e a gente vai poder começar, para o meu pessoal saber, né? Porque o Facebook, gente, não está notificando aos meus seguidores e amigos sobre as nossas lives. É um boicote mesmo. E eu já soube de amigos, inclusive um que nem entrou ainda, não deve ter sido notificado, o Laércio, que é outro que não falta aqui. O Laércio já me falou, e vários outros amigos, que infelizmente eles não recebem notificação informando que a nossa live começou, que as nossas lives estão começando. Então, como eu já postei na minha página, no meu Facebook, vamos ao que interessa. Vamos começar nosso noticiário. Vai ser bem rápido, gente, eu não pretendo demorar, porque temos um churrasquinho logo mais, né, Ulisses? Então não vou demorar, mas tem informações. Olha que maravilha, Renato. Sem você, Renato, o que seria de mim, minha mão direita? Vamos lá, obrigada, Renatinho, por estar compartilhando pra gente. Então vamos lá, gente. A gente vai começar falando. Laércio, eu estava falando sobre você agora. Sem você e mais um pessoal aí que não falta em uma live sequer, não teria live. Muito obrigada, meu querido amigo, por você estar aqui, assim como Renatinho, Jussara. Olá, Júlio, que bom que você está aqui. Viu? Laércio está informando que não foi notificado sobre a live. Olá, Marcos, boa noite, obrigada. Vocês estão vendo coisas que não existem, mas tudo bem, tudo bem. Os meus seguidores são maravilhosos, são muito... digamos, bondosos, né? Muito bondosos com essa pessoa aqui. Ó, a Cleide está dizendo que ela não recebeu a notificação e ela estava de olho e por isso conseguiu descobrir que a gente estava fazendo live agora. Pois bem, gente, hoje a gente vai fazer uma live, pretendo que seja rápida, porque amanhã vamos ter também outra pela São Paulo Conservador, onde segunda-feira temos um programa chamado Entenda Bem. Então hoje vai ser só para vocês terem uma noção do que andou acontecendo, as principais notícias direto do mundo árabe. A gente usa muito jornal israelense, jornal árabe, e deixa um pouquinho essa mídia vendida por aqui, tá bom? Isso, Marcos Barros, estamos juntos. Boa noite, Angélica Portugal. Obrigada, Júlia Oliveira, dizendo que eu sou a maior referência do Brasil. Que lindo! Opa! Caramba. Gente, eles estão maravilhosos hoje, meus seguidores. Que ótimo. Vamos começar. Gente, como todos sabem, houve um ataque químico na Síria no sábado e, infelizmente, segundo as últimas informações, até o momento, quase 1.000 pessoas, gente. Assim, é uma coisa absurda. Quase 1.000 pessoas... Bota um pouquinho o ventilador para cá. Quase 1.000 pessoas ficaram feridas e mortos podem chegar. A gente não tem ainda dados concretos, são instituições humanitárias locais que estão dando informações, mas ainda estão muito desencontradas, então pode chegar a 161. Inicialmente eram 40, depois passou para 70, 100, 150 e agora 161, possivelmente 161 mortos. Nós não temos ainda certeza. Olha que bonito! A Maás está nos vendo da Flórida. Oh my gosh, greetings from Florida. Ai, que Good bom, to see you, dear. Que legal. Stay with us, stay with us. Que legal. Beijinho para você e todo mundo aí na Flórida, minha lindinha. Então, o que acontece? As informações que a gente tem é através de instituições humanitárias que estão passando os informes para algumas agências de notícia. Então, vamos ver agora quais foram os principais impactos dessa terrível tragédia, dessa violação de direitos humanos, que a gente sabe que não vai dar em nada, porque não é a primeira vez que a Síria utiliza desse... Ou melhor, ainda não podemos afirmar, lógico, né? Temos que tomar muito cuidado. Há uma suspeita grande que seja a Síria, mas existem outras possibilidades, inclusive uma amiga minha mandou um link falando sobre uma possibilidade de ser a arma química oriunda lá da Alemanha e que haveria uma conspiração dentro do próprio governo norte-americano, que algumas pessoas, o link que ela trouxe falava sobre isso, algumas pessoas no meio do governo estavam interessadas que Trump entrasse numa guerra, num conflito com a Rússia, ali devido à questão síria. Eles queriam arrumar um pretexto. Então, o pretexto teria sido utilizar as facções terroristas islâmicas que ajudam, entre aspas, na coalizão, né? Ajudam, né?
a gente sabe que não é bem ajuda, né? Mas al-Nusra e o Exército Livre da Síria, que teriam efetivado para forçar os Estados Unidos a ingressarem numa guerra ali na região, e com isso ter esse conflito com a Rússia. Eu, particularmente, não acredito, não consigo acreditar nessa versão. A gente não tem nenhum dado concreto para dizer que realmente as armas químicas seriam oriundas da Alemanha. Eu ainda não vi, sabe, em nenhum meio de comunicação sério esse tipo de informação sendo confirmado. Eu tenho que ter muito cuidado, né, com aquilo que eu informo. Mas, então, eu vou trazer principalmente o posicionamento que vem sendo tomado pelos governos para que vocês tenham ideia de como está a situação no momento. Pois bem, logo depois que ocorreu esse ataque químico, e eu vou até postar aqui, posteriormente, terminando essa live, um artigo muito interessante no jornal israelense, que explica, o articulista dá sua visão sobre o ataque químico, deixando claro que Assad, ele perpetrou esse ataque, na visão dele teria sido Assad, como a maioria acredita que foi Assad, perpetrou esse ataque químico, não por nada, mas porque na realidade ele pode fazer isso. Ele já tinha feito um ataque terrível em 2013, fez um acordo que a Rússia mediou, né, se disponibilizando a acabar com o seu estoque de armas químicas, isso em 2013. E mesmo depois desses eventos danosos, dessas violações de direitos humanos, Assad continuou usando o armamento químico contra a sua população. Então, a bem da verdade é que, logo depois que houve o ataque contra a população ali em Douma, né, no território de Douma, os rebeldes que estavam naquele território, eles se prontificaram a iniciar negociações com a Síria. Entendam bem, gente, há uma grande hipótese, boa noite a todo mundo que está entrando aí, boa noite, há uma grande hipótese, sim, de ter sido a Síria, até porque, vamos lembrar, o exército sírio estava sitiando a cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. Outro detalhe importante, mesmo depois dos ataques terem acontecido, as pessoas estarem sendo atendidas em hospitais e terem sido encontrados alguns mortos, né? A Síria não permitiu que ninguém ingressasse no local do conflito. Então, entendam bem, se não foi Assad que realizou esse tipo de ataque contra a sua população, qual o motivo que o levou a proibir que instituições de direitos humanos e organismos internacionais vinculados à ONU ingressassem no local para fazer as investigações necessárias? Então, pela postura de Assad, está mais para que realmente a Síria tenha perpetrado esse tipo de ataque, né? Questão de bom senso. E aí o que acontece? Então, logo depois do ataque, você vai falar? Não, porque quando você fala de postura é bom explicar melhor. Porque o que é postura? Foi alguma coisa que ele falou ou foi que ele não agiu? Não, ele não permitiu. Ele não permitiu. Que é postura? Sim, o Assad não permitiu nenhuma instituição estrangeira vinculada à ONU para qualquer tipo de investigação ou qualquer outro país, né, não permitiu que ingressasse na região onde ocorreu o ataque químico. Então, se Assad não realizou... Outro detalhe, o ataque foi realizado através de aviões que lançaram essas bombas com esse gás cloro. Então, entendam bem, aviões, quem está usando na região é o exército sírio, tá? Com apoio russo. Então, os rebeldes não têm acesso a avião, né? Então, todas as... Olá, minha querida, olha quem chegou, minha querida Antônia Melinda. Boa noite. Que bom, fim de Pêssego, que bom. Um beijo para você, Antônia. Quem tá ali? Que legal. Linda, linda, que bom. Saudade de você. Bom, Bia. Sim. Legal. Inclusive, falar nisso, uma das melhores posturas... O que ela falou de São Paulo ali? Tudo certo para São Paulo? Falei quanto tudo certo para São Paulo?
Ah, sim, preciso saber, ô Linda. Você veio para São Paulo, Bia? A gente Não, ela não. Ah, não, tá, perdão. Eu desculpa. preciso saber se é dia 12. Se dia 12 está tudo certo para aquela reunião, tá bom? Eu preciso dessa confirmação, tá, minha querida? Então, é interessante que um dos melhores posicionamentos, se não o melhor posicionamento, na minha visão, foi justamente de Israel. Um ministro da Segurança Pública de Israel se pronunciou afirmando que a comunidade internacional teria que tomar uma atitude em relação ao que aconteceu, essa grave violação de direitos humanos, e taxou o evento criminoso com o nome correto que deve ser utilizado. O único país, gente, por isso é que aquela coisa, eu sou sionista, mas não tem como não ser. O que aconteceu ali nessa região de Duma, na Síria, foi uma ação genocida. Aliás, o governo de Assad tem promovido, sim, uma ação genocida contra o seu povo, matou milhares de ativistas políticos, presos políticos em prisões, usou seu exército com armamento químico, como dessa vez e tantas outras vezes. Então, tudo bem, eu quero parabenizar a postura de Israel, do ministro da Segurança Pública, que se colocou dizendo o que está acontecendo na Síria é um genocídio. E realmente é um genocídio. Há um propósito, sim. A Bia está dizendo que nos Estados Unidos, a Fox está falando que foi mesmo Assad. Pois tanto a mídia árabe, eu estou acompanhando de perto a mídia árabe, estou lendo os principais jornais israelenses, alguns árabes também, e alguns jornais europeus. E todos estão sendo unânimes que teria sido Assad, até por essas características que eu trouxe para vocês. Agora, é claro que a minha obrigação é também trazer o outro lado, né? Tem gente que não acredita, a gente traz. E é lógico que certeza, convicção, só depois da investigação, se é que terá, né? A gente vai saber. Então, interessante que o propósito de Assad, porque a gente tem que lembrar uma coisa, muita gente pensou, mas por que Assad, já no final de um conflito em que ele já estava ganhando aquela guerra ali na região de Duma, né? E depois de todo aquele massacre em Guta, por que Assad iria utilizar um ataque químico ali naquela região? Gente, é muito simples. Ainda faltam regiões a serem retomadas pelo exército sírio. Ainda falta Idlib, ainda falta a região do Golã, que é super importante para a Síria, né? E está tomada de rebeldes. Então, tudo bem, esse foi um recado do Assad para, inclusive, eu estou comungando da mesma opinião que um jornalista israelense que escreveu dizendo por que Assad perpetrou ataque químico na Síria? Porque pode. Ele deu essa resposta, porque pode. E realmente, essa é uma forma de resposta de Assad para todos aqueles que ainda estão em outras regiões que ele quer retomar. A ameaça que ele faz é essa: olha, vocês estão vendo mulheres, crianças, ofegantes, bufando, né? Salivando, morrendo da pior forma possível. Vocês estão vendo isso? Vocês querem isso para a família de vocês? Se vocês querem, nos aguarde, porque nós vamos chegar. Dessa forma, sabe por quê? Trump já avisou que vai retirar as tropas norte-americanas lá da Turquia. Ele já deixou claro que é esse o objetivo dele, né? Apesar de nem todos que trabalham com Trump pensarem da mesma forma. Alguns acreditam que ele deve se envolver assim num conflito ali, né? E tem articulista que acredita que o máximo que o Trump vai fazer para não ficar mal é lançar um bombardeio em algumas bases militares sírias e nada mais do que isso. Não vai querer entrar num conflito sério com a Rússia. Também não acredito nisso. Eu não acredito que se Trump deixou a Turquia abocanhar uma parte do norte da Síria, lá em Afrin, matou, fez um verdadeiro genocídio, expulsou a população, né? Fez um extermínio de curdos, e apesar de os curdos terem o apoio anterior de Trump não se posicionou, e já há, inclusive, documentos vazados da Wikileaks e tudo mais, mostrando que Estados Unidos, Ocidente, já sabiam há muito tempo, inclusive em 2011, que
a Turquia tinha interesse em exterminar curdos ali, em abocanhar aquele território, por uma questão de segurança, que a gente sabe que não é segurança, né? Então, eu tenho um artigo muito interessante falando sobre isso, já eu também vou postar. É um pouco, digamos assim, bem, não é complexo, ele é um pouco... vai causar um pouco assim de preocupação nas pessoas, mas é bom a gente ver todas as facetas do conflito. Tem gente que acredita que essa história não está muito bem contada, do envolvimento dos Estados Unidos com a Turquia, que uma hora Trump diz, não quero as minhas tropas lá, vamos tirar. Isso passa para o mundo inteiro. Mas a gente sabe que já tinha umas conversações muito antes disso, mostrando que a Turquia já tinha olho em Afrin há muito tempo. Estava esperando essa chance de ouro que Trump deu de mãos beijadas. Pois bem, o objetivo daqueles que perpetraram o ataque se confirmou, né? Aqui o Laércio está falando, triste o pai que não deixa seu filho beber morto. Muito triste. Pois é. Então, logo após o ataque, os rebeldes se colocaram, se abriram, né, para conversações com o governo sírio, né? O governo sírio, logicamente, negou o ataque, né? O grupo Jaish al-Islam disse que o governo acusou, né, o governo sírio, né, em relação ao ataque químico. Tinha uma coisa que eu queria falar para vocês. Olha aqui o que diz o jornal, meu Deus, Inet News. Diz que os terroristas do Jaish al-Islam pediram negociações com o Estado sírio, que iniciará, no caso já tinha iniciado, as negociações dentro de 2 horas a partir daquele momento, né? Isso foi falado por uma fonte da TV síria. Porém, quem entrou nas negociações, de fato, foi a Rússia. A Rússia conseguiu ter acesso ao pessoal desse grupo aí terrorista, o Jaish al-Islam, e conseguiu um acordo para o grupo se retirar dessa área de Douma e com a garantia de que o exército sírio não iria persegui-los. Isso foi noticiado hoje, nesse domingo. Então, vejam bem, gente, que absurdo, né? Há um ataque químico terrível, quase 1.000 pessoas feridas, ou mais de 1.000 pessoas, a gente ainda não sabe. Talvez 161 mortos, também não temos certeza de nada, porque cada jornal dá um número, então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Mas o fato é que, logo depois desse ataque, de vidas sendo destruídas, né? O grupo terrorista, os rebeldes que estão lá, são um grupo terrorista, a gente tem que reconhecer isso, né? Se propõe a negociar, a Rússia chega e aí eles se retiram do território e possivelmente a situação deve se acalmar ali, com a Síria retomando aquela região, e certamente o pessoal que está em Idlib e lá em Golã as pessoas lá vão ficar também apavoradas e talvez os rebeldes lá aceitem fazer também negociação. Mas vocês veem o absurdo. Vidas, a maioria das pessoas que morreram eram crianças e mulheres. Eu não sei se vocês chegaram a ver, estão pedindo para aumentar o som. Ai, meu Deus, vou ver se... Peraí, deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver aqui. E o pior que já está no máximo. Alexandre, então eu vou gritar, vou falar bem alto. Vou gritar, falar bem alto, tá? Bom, a Tainá está perguntando qual o real interesse da Rússia em toda essa situação. O real interesse é que a Rússia tem na Turquia as suas bases militares, entendeu? Então, assim, em termos geopolíticos, a Turquia é de suma importância para a Rússia, onde ela tem condição de fazer o que quer ali, né? É lógico que a questão da Síria é bem complexa, porque também tem o Irã, né? Inclusive, hoje, uma amiga minha de Israel
a Betina, ela agora já deve estar dormindo, ela falou, ela deu uma informação que eu achei muito interessante de um jornalista árabe, que, na realidade, um jornalista sírio, que denunciou, ela viu isso no jornal israelense, tá? No jornal em Israel, israelense não, em Israel. Ela disse que um jornalista sírio, e ela me deu o nome desse jornalista, tá? Daqui a pouco eu vou ver o nome dele aqui, deixa eu ver se eu encontro. Cadê o nome do homem? É porque eu tenho tanta postagem aqui, enfim. Ele disse que o que estava acontecendo na Síria é que Bashar al-Assad estava em conluio com o Irã, olha o Irã também nessa história, em conluio com o Irã, fazendo uma limpeza étnica. O desejo de Assad, que é de uma minoria étnica alauíta, que são ligados aos xiitas, e lembremos que Irã é xiita, então o desejo de Bashar al-Assad é justamente exterminar e expulsar os sunitas lá da Síria, tá? Para que o Irã venha fazer como a Turquia fez lá no Chipre, gente. Isso é normal no mundo muçulmano, fazer uma troca populacional, né? Quer dizer, expulsa os sunitas de lá, ou mata ou expulsa, através desse conflito, e eles estão enviando pessoas do Irã para reocupar essas terras. E já tem territórios onde tem muita gente vinda do Irã. Quem fez essa denúncia, eu vou colocar também aqui na descrição, foi um jornalista, não é israelense, é sírio, um jornalista sírio que está acusando o Irã de promover limpeza étnica, enviando, porque tudo bem, Assad tem o apoio do Irã e Assad é xiita. Então interessa muito ao Irã que haja ali uma população, uma maioria de população xiita. Então essa foi uma denúncia, estou trazendo aqui. Se é real ou não, a gente vai verificar com o tempo, tá? Depois eu vou ver nessas regiões que o jornalista denunciou se realmente está acontecendo isso, porque eu fiquei sabendo disso agora à tarde, né? Então, para a gente checar todas as informações é complicado. Mas é interessante porque vocês já devem saber que o Irã enviou o Hezbollah e está financiando o Hezbollah e outros grupos terroristas ali justamente com interesse também de exercer influência ali na Síria. Então, vemos assim o eixo do mal. Irã, Turquia e Síria unidos nesse genocídio terrível que está acontecendo ali no território. Então, continuando aqui com as informações que eu estava trazendo para vocês, a França, logo após o ataque químico, a França foi o país que imediatamente se levantou pedindo uma reunião de emergência no Conselho de Segurança, tá? O ministro francês das Relações Exteriores afirmou nesse domingo que o ataque químico em uma cidade controlada por rebeldes da Síria é extremamente preocupante e pediu que o Conselho de Segurança da ONU se reunisse imediatamente para deliberar sobre esse tema. E a reunião será nessa segunda-feira à tarde. A França, o presidente Emmanuel Macron disse que poderia atacar unilateralmente se houvesse um ataque químico mortal. Ele já tinha avisado isso. Eu não acredito, sinceramente, porque ele disse que tem que investigar e tudo mais. Boa noite, Cecília. Boa noite, Antônio Pereira. Todos que estão entrando aí, boa noite, gente. Eu não acredito que Macron vá efetuar um ataque unilateral, ou seja, só a França atacando lá, caso os Estados Unidos não resolva atacar. Aliás, gente, cá entre nós, eu não acredito que ninguém, nem a ONU, nem ninguém, vai atacar ninguém. Primeiro que, no Conselho de Segurança, qualquer posição que queira ser tomada vai esbarrar em quem? Na Rússia. A Rússia não vai permitir que a Turquia seja investigada, seja condenada, não vai haver nenhum tipo de resolução, porque a Rússia está no meio disso tudo. É bom sempre lembrar. Aliás, vamos lembrar também que no genocídio que já ia falar em Bashar al-Assad, que o Erdogan promoveu contra a comunidade curda em Afrin, no norte da Turquia,
Nesse genocídio, é bom lembrar que a Rússia abriu espaço aéreo para que as tropas turcas e mais outras facções terroristas que estavam em coalizão com a Turquia ingressassem ali para matar, para expulsar os curdos, para tomar os seus bens, destruir os seus bens. Então é importante a gente lembrar que a Rússia, em termos de genocídio, ela é uma ótima assim, né, que eu estou trazendo assim, apoiadora, né? Pois é, Maio, eu já falei, qual a posição dos Estados Unidos? Por que não intervém? Não há interesse do Trump de intervir. É lógico que antes havia ameaça, caso houvesse ataque químico, e tem articulista que acredita que os Estados Unidos vão se envolver sim, vão atacar a Síria. Alguns acham que vão atacar bases militares e pronto, acabou ali. Outros acham que vai ser um ataque mais profundo, que vai envolver a Rússia vai se defender e vai haver um conflito ali. Eu, particularmente, não consigo acreditar num conflito nesse momento envolvendo Estados Unidos, que seria muito grave, lógico, Estados Unidos e Rússia. Não acredito. Mas tudo pode acontecer, gente. Eu não sou adivinha e nem me coloco como a supra-sumo de nada. Eu estou só acompanhando os fatos e vendo o que está sendo dito em relação a isso, né? Até para não falar bobagem, né? Porque tem tanta gente que faz assim previsão e a gente vê que não acontece. Eu não faço previsão nenhuma. Eu só falo o que eu vejo, assim, os fatos que estão acontecendo e o que os articulistas que conhecem mais do que eu estou falando, tá? Então, possivelmente os Estados Unidos não devem intervir. Nem a França, que já tinha ameaçado, queria intervir unilateralmente, né? Eu não acredito. Outro detalhe, eu tinha eu escrevi no meu Facebook, por causa da posição do Kuwait em relação a Israel, que queria uma investigação sobre o legítimo uso da força dos soldados israelenses em relação aos ataques terroristas que estavam sofrendo na fronteira, e o Kuwait, inclusive, falou que os palestinos deveriam ter o direito de protestar pacificamente, o que foi uma mentira. A gente sabe que não era protesto pacífico. Então, eu fiz uma crítica no meu Facebook. Boa noite, Valdete, boa noite a todos. Falando, e o Kuwait não vai pedir reunião no Conselho de Segurança, né, uma reunião de emergência, como ele pediu em relação aos palestinos? Pois bem, os países que pediram a reunião no Conselho de Segurança foram Reino Unido, a França, Estados Unidos, Polônia, Holanda, Suécia, Turquia, Costa do Marfim e Kuwait. Então, tenho que baixar a cabeça para o governo do Kuwait, porque apesar dele ter tomado uma posição que, na minha visão, foi completamente absurda em relação a Israel, até porque o Kuwait cabeça no Conselho de Segurança os países árabes, né? Então, nesse ponto, o Kuwait tomou uma decisão certa, parabéns para o país, né? A gente tem que reconhecer, né? Então, esses ataques vão ser discutidos amanhã à tarde pelo Conselho de Segurança, e à noite eu já vou dizer para vocês o que foi decidido. Amanhã à noite estaremos na página São Paulo Conservador. Tá? Bom, Trump ele ameaçou retaliar a Síria pelo uso dos ataques, pelo uso de arma química, e disse o seguinte, as palavras do Trump, ele diz que o Bashar al-Assad terá um grande preço a pagar pelo lançamento de um ataque mortal contra civis e culpou o Irã e o presidente russo, Vladimir Putin, por apoiar o animal Assad. Quer dizer, ele chamou, inclusive, o Assad de animal. Diz o Trump no Twitter. Tinha que ser. Tinha que ser. Pois é. Diz o Trump, muitos mortos, incluindo mulheres e crianças, estão sendo atacados pela Síria. A área de atrocidade está em confinamento e cercada pelo exército sírio, tornando-a completamente inacessível ao mundo exterior. Foi o que eu falei. Ora, se Assad não tem culpa, por que ele cercou a área, manteve esse cerco e não deixou nenhuma autoridade externa ingressar para investigar esse terrível ataque? Né? Então, que ele tem culpa no cartório, tem, na minha visão, tá, gente? Até que se prove o contrário, a minha e a da maioria que está falando sobre o assunto. Pois bem, como eu já falei, os rebeldes, que são grupos terroristas que estão em Duma, tá? Eu não vou colocar como um santo, não. Fizeram um acordo
com a Rússia para evacuar Douma. Os combatentes disseram que vão deixar a cidade sitiada, né? E isso eles falaram agora no domingo. Então, vamos aguardar, possivelmente, Assad deve retomar Douma. Agora vamos, gente, saindo um pouquinho da questão dos ataques químicos na Síria, vamos agora para a questão de Israel, que eu não quero demorar muito hoje, tá? Ela não quer demorar muito, mas ela vai demorar. Tem um advérbio aí. Ele é lindo. Pois bem, vamos agora para a questão de Israel, porque amanhã a gente vai ter mais informações sobre esse ataque na Síria, né? Por enquanto, tudo que a gente falar está sendo muito incipiente, a gente não tem muitas bases para falar, e só depois de uma investigação séria que a gente vai poder dar uma posição definitiva. Então, por que eu quero falar sobre Israel? Como muitos sabem, sexta-feira houve mais uma marcha do retorno, que nada mais é do que ataque terrorista do Hamas na fronteira com Israel, usando a população civil, principalmente mulheres e crianças, como escudos humanos. Ponto. É isso que significa a marcha do retorno. E na sexta-feira houve, infelizmente, mais mortos. Segundo a mídia, pelo menos 9 palestinos teriam sido mortos, tá? O exército israelense deixa claro que foram todos os casos de morte em casos de ameaça, em ataque contra os soldados. E nesses protestos, é um número mais reduzido, uma média de 20 mil palestinos que foram para próximo da fronteira, quando na semana passada, ainda em março, na primeira marcha, foram mais de 30 mil, a fronteira dessa vez foram menos, foram 20 mil palestinos à fronteira. E é claro que a comunidade internacional se levantou, os próprios Estados Unidos tiveram que tomar posição na ONU, bloqueando uma declaração condenatória do Conselho de Segurança pedida novamente pelo embaixador, fazer o quê? Da Palestina lá na ONU e também pelo Kuwait e outros países árabes. E Estados Unidos bloquearam novamente. O enviado dos Estados Unidos se posicionou de uma forma maravilhosa, deixando claro que os palestinos, as lideranças palestinas tinham por obrigação informar ao povo que eles poderiam sim protestar, desde que fosse pelo menos com 500 metros de distância da zona de amortecimento. Pelo menos 500 metros de distância. E o lindo dos Estados Unidos, deixando claro que era um absurdo se utilizar crianças, o Hamas enviar crianças para um local que era um local de conflito. É bom esclarecer que Israel avisou que aquela área era uma zona militar fechada, gente. Zona militar fechada, porque o Hamas já estava com todo um posicionamento de conflito. Levou diversos pneus durante a semana. Os jovens saíram a tudo quanto é rua, bairro lá em Gaza, pedindo às pessoas para entregarem pneus. E eles levaram uma quantidade absurda de pneus, queimaram, usaram as mesmas armas de sempre, pedra, coquetel molotov, bombas explosivos. Tá? Então, entendam bem, numa zona de conflito como essa, porque não foi nada pacífico, como pode crianças serem levadas? Os Estados Unidos se levantou em relação a isso e nós temos mais que parabenizá-los. O Laércio está até falando que Israel usou ventiladores gigantes para espalhar a fumaça tóxica, para evitar que os soldados não tivessem nem visibilidade na hora de contra-ataque, né? Enfim, também teve o caso de um jornalista palestino que infelizmente foi morto, e as IDFs, as Forças de Defesa Israelenses, já informaram que abriram investigação, dois ramos das IDFs abriram investigação, numa delas tem um general à frente, para saber em que circunstâncias esse jornalista e outras pessoas teriam morrido. É claro que a grande maioria que morreu foi realmente de terroristas,
pessoas que se levantavam em posição de ataque. Houve casos de palestinos que foram à fronteira e implantaram explosivos, tá? Mas existem casos que devem ser investigados, porque o Exército diz que não é totalmente descartável a possibilidade de ter havido alguma morte numa situação não comum, né? Então, isso o Exército vai averiguar. Mas, independente disso, uma procuradora do Tribunal Penal Internacional, né, já se posicionou hoje, dizendo que tanto Israel quanto o Hamas poderiam ter cometido crime de guerra. Ela disse que está investigando o caso. Claro que ela não entrou em muitas críticas em relação ao Hamas, né? E é interessante, gente, que essa procuradora, deixa eu ver o nome dela, esqueci até agora o nome dela, mas essa procuradora, ela não falou nada em relação à Síria, né? A Síria, acontece uma desgraça como essa, pelo menos 1.000 pessoas feridas, uma situação muito grave, e ela fica caladinha. Mas hoje ela abre a boca para dizer da questão de Israel e que está investigando. Só que tem um detalhe. A Corte Internacional de Justiça não pode se pronunciar por enquanto, porque Israel já deixou claro, as IDF, que vão fazer investigação. E a Corte Internacional de Justiça só pode se pronunciar se o Estado onde houve a possível violação de direitos humanos, né, ou possível crime de guerra, se esse Estado não investigar, aí sim eles entram. Caso o Estado investigue de forma correta, justa, não há necessidade desse tipo de intervenção. Então, vamos aguardar que, por enquanto, essa senhora só está investigando. Espero que ela também observe e investigue o que está acontecendo lá na Síria, né? Porque eles adoram falar quando é em relação a Israel. Aliás, ela já diz que já está, desde 2015, de olho em Israel. Doida para acusar o Estado judeu, né? Bom, em falar em notícias, vamos às notícias hoje do Israel, que não foram divulgadas pela grande mídia aqui, né? 2 dispositivos de explosivo, gente, 2 explosivos foram deixados hoje por 2 pacíficos manifestantes palestinos na cerca de segurança. Sim, tenho certeza que os jornais aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, não divulgaram. Mas o exército israelense, num comunicado nesse domingo à noite, informou que 2 explosivos foram levados até a cerca que separa Israel da faixa de Gaza. É lógico que Israel contra-atacou essa ação, mas os terroristas não foram mortos, tá? Quer dizer, entendam bem, a ONU, todo mundo falando em protesto pacífico, e a gente acaba de ver essa notícia de Israel dizendo que explosivos foram deixados lá. Isso porque é pacífico. Imagina se não fosse pacífico esses protestos. Bom, outro detalhe também importante que eu gostaria de anunciar para vocês, prestarem atenção, perceberem como assim o pacifismo palestino é uma coisa maravilhosa, né? Hoje houve uma tentativa de esfaqueamento próximo a Mishor Adumim, né? E um palestino, ele tentou esfaquear um israelense com o quê, gente? Sabe com o quê? Com chave de fenda, num posto de gasolina, numa estrada próxima ao assentamento em Mishor Adumim, né? Esse terrorista, ele foi impedido de matar o israelense graças a um outro israelense que estava passando no local e atirou no terrorista, que agora está em estado grave. Então, essa coisa de esfaqueamento que acontece na Europa, pessoal com machado, com faca, matando e tudo mais, isso já muito acontecia na Turquia contra os cristãos, em Israel, com os judeus, e a mídia nunca se preocupou. Pois bem, hoje aconteceu isso, nunca. Agora, entendam bem, se fosse um judeu que esfaqueasse um palestino, os jornais todos iriam vir com essa manchete, né? Mas não foi o caso. Uma informação também que eu achei muito interessante trazer hoje aqui para vocês é quanto, assim,
Porque a gente ouve muito dizer, e eu vou dar essa como a última informação da noite, tá, gente? Eu poderia falar mais coisas, eu tenho muita coisa aqui, inclusive para falar as declarações do Hamas provando que não tem pacifismo nenhum, que o Hamas está, sim, planejando ações terroristas que vão resultar em coisas terríveis até maio, tá? Até 15 de maio, onde eles prometem levar 1 milhão, pelo menos 1 milhão de palestinos ali na cerca. Mas tem uma informação que eu achei muito interessante trazer para vocês. Eu estou falando feito um papagaio, não estou ouvindo o pessoal. Deixa eu ver aqui o pessoal também. O Mário, meu querido, boa noite, está dizendo que os terroristas não estão nem aí em usar mulheres e crianças, mesmo que morram, contanto que eles consigam ser 80. Verdade. A Cleide Melinda, da grande mídia parcial, estão sempre contra Israel. É verdade. Então, uma coisa que a gente sempre ouve assim, o pessoal da esquerda, a mídia falando, é que Israel seria um Estado racista. Um Estado que promove todo tipo de ação abjeta contra os palestinos, contra os árabes. Então, eu vou dar aqui uma prova, uma das muitas provas que Israel nunca foi um Estado racista. Tem uma senhora que é parlamentar no Knesset. Knesset é o parlamento, é o Congresso israelense. Essa senhora é uma parlamentar árabe. Ela diz, inclusive ela diz que é palestina, ela fala em nome dos palestinos, né? O nome dela é Zoabi, tá? E essa senhora foi até a ONU, tá? E ela, numa conferência de imprensa junto à ONU, ela conclamou os palestinos da Cisjordânia a se unirem aos moradores de Gaza em protesto. E ainda disse o seguinte: não podemos fazer isso porque os israelenses os matariam. Ela afirma ainda que a ocupação do cerco não são um ato de autodefesa, mas sim de terrorismo. Então, gente, entendam bem, uma parlamentar do Knesset vai na ONU, olha o que acontece. Se isso é um Estado racista, me explica isso. Ela é uma parlamentar, tá? Vai até a ONU e acusa Israel, e dizendo, inclusive, que pessoal da Cisjordânia vai fazer o protesto lá, se unir de Gaza. Ou melhor, não vai não, porque senão vocês vão ser mortos. Uma parlamentar do próprio país fazendo acusações espúrias, chamando o próprio país de Estado terrorista. E essa senhora, o nome é Hanin Zoabi, ela pediu aos palestinos na Cisjordânia que participassem nesses protestos junto à fronteira de Gaza, dizendo o seguinte: preste atenção, precisamos ir em marcha popular para lembrar o mundo do cerco. Disse a Zoabi, precisamos de milhões de palestinos para marchar sobre Jerusalém. Essa é a aspiração, mas não podemos fazer porque os israelenses matariam. Israel passou de um país racista para um fascista. Quer dizer, aquela coisa das esquerdas aqui que diz que tudo que não concorda com a visão deles totalitária de mundo seria fascista, ela está usando a mesma estratégia, né? E outro detalhe, ela ainda diz que os protestos dos moradores de Gaza ao longo da fronteira com Israel são uma marcha da paz, tá? Dizendo que é um ato pacífico de luta popular. E enfatizou que o único caminho para os palestinos se libertarem da ocupação israelense seria essa marcha. Só que eu vou provar agora para vocês que essa senhora está fazendo taquia. Taquia. Você tem como dar evidências de que ela está fazendo taquia? Então vamos lá. Porque falar que é taquia tudo bem, a gente sabe que é normal, mas as pessoas pedem evidências, né? Então vamos à evidência. Taquia, para quem não sabe, é mentira estratégica. É se fazer de bonzinho, mas no fundo, só para atrair e ganhar as pessoas. Sim, então vamos lá. Ela disse que a marcha palestina em Gaza foi um ato pacífico de luta, né? Ressaltando que a resistência popular é a única maneira pela qual os palestinos podem libertar-se da ocupação israelense, né? Ela disse que a declaração feita pelo líder do Hamas, e aí que vocês têm que prestar atenção, em Gaza, ela disse que a declaração do líder do Hamas em Gaza, o nome dele é
Meu Deus, como é que eu falo isso? Yahya Sinwar, sei lá falar o nome desse homem, anunciando que os palestinos iriam romper a fronteira e marchar para Jerusalém para rezar na Mesquita Al-Aqsa. Essas palavras que ela disse que o líder palestino teria dito reforçam uma visão pacífica da marcha. Então, tudo bem, o líder palestino fez uma declaração. E ela disse para o pessoal na ONU e para os jornalistas, ou que ela disse, que esse líder palestino falou que os palestinos deveriam romper a fronteira e marchar para Jerusalém para rezar na Mesquita Al-Aqsa. Então parece uma coisa normal, né? Os palestinos vão, passam por cima de uma fronteira, lembrando, gente, que fronteira é o limiar da soberania de um país. Não se pode... Qual é o país que permite que cidadãos de outros países que não estejam, lógico, numa condição de refugiados e tudo mais, e mesmo para entrar como refugiado não é de qualquer maneira, a gente sabe disso, mas enfim. Então ela diz, já basta passar a fronteira e vai rezar lá em Jerusalém. Então, para quem não entende, pensa, eles estão querendo passar a fronteira para rezar em Jerusalém, apesar disso ser uma violação à soberania israelense. Não foi isso o que esse terrorista falou. E eu vou trazer para vocês as palavras do terrorista, tá? E vou colocar aqui, logo mais, na descrição do vídeo, o link onde eu tenho a matéria jornalística com a tradução, mas na matéria eu tenho um link que vai te levar ao jornal de onde eu colhi essa informação, ok? Então, olha as palavras do líder palestino. Vê se fala em pacifismo como essa parlamentar criminosa, né, falou lá, fazendo taquia sendo entrevistada lá na ONU. O líder palestino disse o seguinte: vamos erradicar as fronteiras, arrancaremos seus corações e rezaremos em Jerusalém. Ulisses, fale. Você que é professor de português, de repente ele, né? Gente, de repente eu não estou sabendo interpretar. Interpreta isso aqui. Vamos erradicar as fronteiras, arrancaremos seus corações e rezaremos em Jerusalém. Está muito claro. Para poder rezar é tomar Jerusalém. E a gente vai acabar com as fronteiras. Está muito claro isso. Quer dizer, arrancar coração não é assim do tipo ganhar o coração dos israelenses? Não, é arrancar, gente. Conquistar é uma coisa, arrancar e erradicar a fronteira, até onde eu entendo, é você invadir, né, um país, tomar um país, não é isso? É o que eu entendo. Erradicar uma fronteira é o desejo do Hamas há muito tempo, de muitas lideranças islâmicas, tomarem todo o território de Israel e formarem um Estado islâmico nos moldes de Arábia Saudita, nos moldes do Irã e de outros estados totalitários islâmicos, exterminando os judeus. Até porque, gente, arrancar... Mas vocês veem, né? O que o líder falou? Arrancar coração de judeu e rezar em Jerusalém. E detalhe, gente, a marcha do retorno sempre acontece depois das rezas. É depois da reza que o espírito de violência toma esse pessoal para tentar cometer atrocidade contra outro povo. Então vocês vejam, uma parlamentar israelense, ou melhor, de Israel, ela é árabe? Não, ela é árabe-israelense, sei lá. Vou perguntar até o pessoal que conhece melhor essa dona. Mas ela é uma parlamentar do Knesset e falando uma asneira dessa, né? Dizendo que eles querem paz. Querem paz coisa nenhuma. E outro detalhe importante, ela frisou aqui que ela estaria convidando o pessoal da Cisjordânia para se unir ao pessoal de Gaza para fazer um protesto uníssono, né, contra Israel. Só que tem um detalhe, gente, que ela não falou para vocês, mas eu vou contar, porque eu tenho a mania de ler os jornais locais, né? Eu li um artigo muito bom, né, de um jornalista árabe, palestino, tá, gente? Não é de israelense, não, legal? Não é. Vou colocar aqui o artigo dele, muito bom. E o título do artigo é A apatia da Cisjordânia em meio ao caos em Gaza mostra que os palestinos se tornaram um povo dividido. Vocês sabiam disso?
Ela, quando diz que não chama o pessoal na Cisjordânia para se unir aos irmãozinhos em Gaza, para tocar o terror lá na fronteira, ela não chama, é porque ela não tem condição nenhuma de chamar, porque o povo palestino já está dividido há muito, muito tempo. Não sou eu que estou falando isso. E ele fala, o artigo é muito interessante, quem quiser ler, eu vou colocar o link, né? E ele diz, inclusive, que já foi o tempo, já se passou muito, né, o tempo em que, quando havia conflito entre Gaza e Israel, os palestinos na Cisjordânia, eles declaravam uma greve geral e iam para as ruas protestar contra Israel. Né? E para aqueles que disseram, não, mas teve protesto e tudo mais, esse jornalista palestino, ele informa que na Cisjordânia é comum ter protesto às sextas-feiras. É comum, tá? Ele diz que esses protestos acontecem principalmente nas aldeias, nas áreas de Ramallah e Nablus. Todas as sextas-feiras, há vários anos, os palestinos na Cisjordânia, em Ramallah e Nablus, saem fazendo protesto contra Israel. Mas não houve nenhum grande protesto, ou greve, ou seja lá o que for, manifestações de palestinos da Cisjordânia contra Israel. Aí eu pergunto, gente, por que não houve? E ele traz aqui depoimentos de palestinos tentando explicar porque nas décadas de 70 e 80, e principalmente quando eclodiu a primeira intifada, que foi em 1987, os palestinos se uniam mais para reverberar sua revolta em relação a Israel. E isso não vem acontecendo há muito tempo. Então ele ouviu alguns palestinos que deram justificativas variadas para mostrar que não há uma preocupação de fato dos palestinos que moram na Cisjordânia com os acontecimentos em Gaza. Não há esse tipo de preocupação desses palestinos. Então, eu achei muito interessante esse artigo, porque acaba com essa ideia que o Ocidente tem de que os palestinos também seriam uma massa una, né? Que todos pensam da mesma forma, estão irados, revoltados contra Israel, estão apoiando o que está acontecendo em Gaza. Né? Outro detalhe importante que esse jornalista trouxe é que houve uma repressão violenta contra elementos do Hamas, cerca de 200 membros do Hamas e da Jihad Islâmica nas últimas 4 semanas, né, no último mês, né? E essa repressão que levou à prisão vários desses elementos da Jihad Islâmica do Hamas acabou desestimulando muitos dos palestinos que passaram a ficar com medo de dar apoio público à faixa de Gaza para que eles não sejam alvos de várias agências de segurança da autoridade palestina. Então, gente, vejam como é a situação. A autoridade palestina prendeu pelo menos 200 membros do Hamas e da Jihad Islâmica e o Ocidente caladinho, não fala nessa cisão que está cada vez mais profunda entre as lideranças tanto, em Gaza e também na Cisjordânia. Eu vou também trazer, eu vou colocar também esse link para vocês lerem, tá? E eu não vou me aprofundar, porque a gente já vai dar meia-noite, tá? Então não vou me aprofundar. Eu tinha outras informações para passar para vocês interessantes. Joga a introdução aí para deixar o pessoal curioso, então. O que você vai falar na próxima? Sim. Então, na próxima, no caso, amanhã. Amanhã eu vou trazer para vocês o que de fato... Por que não? Porque o Hamas está utilizando esses protestos violentos lá na faixa de Gaza. Muita gente está acreditando que é porque Israel está violando direitos humanos, é por causa da crise humanitária que está acontecendo em Gaza. Não é o verdadeiro motivo. Existe um motivo muito mais grave que está fazendo com que o Hamas tenha essa posição de enviar a sua população para morrer ali em Gaza. E vou trazer informação de autoridade ligada a Abbas, um membro, que eu não vou entrar agora em detalhes, lógico, para vocês amanhã assistirem a live, mas eu vou trazer a declaração de uma autoridade, tá, vinculada a Abbas, que inclusive criticou o Hamas por estar
derramando sangue palestino. Gente, na mídia árabe a gente já vê esse tipo de informação, aqui não. Mas o que está acontecendo é o seguinte, o Abbas, para o mundo inteiro, para a ONU, está dizendo, olha, Israel está matando inocentes, essa matança, esse massacre é premeditado. Olha isso, Sumaya pedindo para falar hoje. Assim, olha, Sumaya. Aí vocês não vão querer assistir amanhã, Sumaya. Aí vai dar meia-noite, ora. Mas é isso. É basicamente isso. Eu já estou trazendo para vocês, querendo ou não, né? Então, tudo bem. Está todo mundo acreditando que o problema é Israel. De fato, não é Israel. E uma autoridade importante ligada a Abbas já declarou lá que o Hamas está derramando sangue inocente. E o problema que está acontecendo, gente, qual é? É conflito entre a autoridade palestina e Fatah. E eles estão jogando Israel, Hamas, no caso, está jogando Israel no meio disso tudo para tentar se livrar desse conflito, tá? Que é ocasionado também por causa do acordo de reconciliação que tanto Hamas quanto Fatah não querem fazer. E sem acordo de reconciliação, gente, não tem nenhuma possibilidade de se formar um Estado palestino. Então, como isso é bem complexo para eu explicar, amanhã eu vou entrar em detalhes, vai dar meia-noite, eu estou cansada, né? O Ulisses também está cansado, vocês, daqui a pouco vocês vão dormir para trabalhar amanhã, mas o que eu quero deixar claro é que entre os palestinos e o mundo árabe está havendo uma crítica vinda da autoridade palestina em relação às posturas que o Hamas está tomando, usando a população, usando o sangue da população. Porém, para o Ocidente, para os infiéis, o discurso do Abbas é outro, acusando Israel de massacre, de genocídio, pedindo uma investigação, sem pedir uma investigação em relação ao Hamas, mas isso a gente vai entrar em detalhe amanhã. Então, de fato, o problema não é Israel. O problema é que as duas serpentes não conseguem conviver, né, em paz, né? Não conseguem pensar em benefício do povo palestino. As duas serpentes são a autoridade palestina, e o Hamas. Ambos não conseguem se entender, não conseguem fazer um acordo de reconciliação. Egito, na semana passada, enviou uma missão diplomática para tentar esse acordo de reconciliação e não conseguiu. E os detalhes maiores eu vou trazer amanhã, ok, gente? Então, por hoje eu vou ficar por aqui, tá? Nós vamos ficar por aqui. Amanhã eu vou trazer mais informações sobre os ataques químicos na Síria, né? O que o Conselho de Segurança resolveu. E, antes de terminar, lembro a vocês novamente, por favor, tá? Estamos no início do mês. Aqueles que puderem ajudar a ONG Ecoando a Voz dos Mártires, nós temos uma conta. Quem é bom para falar isso é o Dani. Eu não sei pedir dinheiro, mas a gente tem que aprender, né? Nós temos uma conta corrente da Associação Ecoando a Voz dos Mártires. Aqueles que puderem nos ajudar, contribuindo para o nosso trabalho. Gente, eu não estou podendo fazer o número de viagens que eu preciso fazer para movimentar nossas pautas. Ainda não consegui a Brasília, que eu queria ir. Senadores estão com saudade da DEA. Os senadores estão com saudade da DEA em Brasília. Pois é, muita. Então eu preciso de vocês. Já tenho amigos que mandaram mensagem para mim, inclusive com comprovante de depósito. Eu falei para as pessoas que se pelo menos 2.000 amigos depositassem R$20, a gente estava bem aqui da ONG, né? Para poder dar continuidade ao nosso trabalho. E algumas pessoas já depositaram esse valor, agradecemos muito de coração, espero que outros também se prontifiquem, a gente precisa. Então eu vou passar aqui os dados para aqueles que quiserem nos ajudar com esse propósito, né, de dar um valor mensal, o quanto vocês puderem dar, tá bom? Vai ser muito bom, vai nos ajudar, porque são muitas pautas, tá, gente? Muitas pautas mesmo. Como vocês viram, uma amiga já ingressou aqui falando sobre uma reunião que eu tenho num estado brasileiro, mas eu preciso de recursos para poder chegar lá, né, gente? Tem gente querendo nos ouvir. O problema é que nem sempre quem quer nos ouvir até tem condição de providenciar recursos para a gente chegar lá, tá bom? Então, gente, vou dar aqui os dados. Banco Itaú, agência 0036,
conta corrente 11573, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, é Associação Ecoando a Voz dos Mártires, não é no meu nome, tá, gente? Agência 0036, conta corrente 11573, dígito 1. É isso, gente. Qualquer coisa tem na nossa página. Nosso muito obrigada a todos vocês que assistiram. Eu ia fazer na página ASB, mas como estava muito tarde, eu resolvi fazer essa live aqui na página Ecoando a Voz dos Mártires. E durante a semana teremos também um programa lá na página ASB, tá bom? Na Associação Sionista Brasil-Israel, como amanhã na São Paulo Conservador. Então é isso, gente. Nossa, muito obrigada. Uma semana de muito êxito para todos vocês. Hoje o Ulisses ficou caladinho, gente, mas só ele vai ouvindo e aprendendo. A gente está com pauta para falar, gente. Tem muita coisa. Vamos ver se ele vai colocar. Eu queria que ele fizesse o programa. Foi quando? Sexta ele não quis fazer, tá, gente? A culpa é dele. Mas tudo bem. É que eu dependo do Dani também para me dar alimentação, assim, substâncias para eu poder falar. Porque eu sei falar, agora conteúdo eu não tenho. Então alguém tem que me falar. Eu prometo para vocês sentar com o Daniel para me atualizar sobre algumas coisas, sobre questão de preconceito, fundamentalismo, intolerância religiosa realmente, né? Juízes, pessoas públicas têm sido atacadas não em função daquilo que eles propõem legalmente, coerentemente, mas em função de sua religião. A pessoa faz o que ela tem que fazer, podemos discordar da pessoa, mas tem havido ataque simplesmente a uma questão pessoal, que é a questão religiosa. Ou seja, ataques sem fundamento. Como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, acontece. O nosso prefeito no Rio é alvo de toda e qualquer crítica. Inclusive, eu sou funcionário da prefeitura e quando eu tenho que criticar, eu critico. Mas as pessoas criticam o cara por ele ser bispo da Igreja Universal. Queridos, eu não estou defendendo a Igreja Universal. Nem pertenço à Igreja Universal. Mas você acusar o prefeito porque ele é incompetente enquanto gerente é uma coisa. Agora, simplesmente falar, não, porque o pastor... Não, nada a ver dele ser pastor. Os erros dele, muitas vezes, ele comete enquanto prefeito. E então a gente está tentando preparar uma live sobre isso. Sobre juiz, por exemplo, pessoas públicas que têm sido atacadas em função de sua fé, enquanto não deixam que sua fé interfira em suas atitudes públicas. A gente está tentando preparar algo em cima disso. Isso é muito sério. E a gente tem que abrir a boca para falar, no nosso ambiente de trabalho, inclusive. Viu, gente? Finalmente ele falou, né? Falei nada. Então, gente, então é isso. Aguardem. Amanhã, 22 horas, de repente a gente começa até mais cedo. Página São Paulo Conservador, vamos trazer novas informações de Israel, mundo árabe, ataques químicos lá na Síria, ok? Meu muito obrigada e que a semana de todos vocês seja maravilhosa. Boa noite, Mary, Laércio, boa noite, Cleide, a todos vocês. Gente. Uma noite de paz, amor, tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.